Não sei se tem de tudo, quase tudo. Eu gostei de mim demais de todo mundo. Quase nada. Sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Todo dia Walter, alguma interferência no seu som. Não sei se é problema da música. Acho que era problema da música. Vamos ver.
Sabe coisa nenhuma se amadurece. Vamos começar? Ok? Vamos começar? Vamos lá começar? Boa noite, Walter. Tá triste porque a gente cancelou a música antes do previsto, mas é porque já deu nossa hora de começar. E então vamos lá. Seguinte, gente, esse é mais um programa antivírus, como a maioria já sabe, é o nosso programa semanal de debate sobre a conjuntura. Né? O tema do programa de hoje é A Globo merece ser perdoada? E outros assuntos. Então, a gente vai comentar, obviamente, sobre o artigo que foi publicado acerca de um suposto perdão da Globo ao PT, foi publicado, se eu não me engano, no domingo, enfim, final de semana. E também vamos dar prosseguimento ao debate que a gente tem feito aqui em vários programas sobre a tática, de uma forma geral. Né? Vamos comentar esse artigo. Também vamos, em primeiríssima mão, comentar informes sobre alguns assuntos que foram debatidos nas 3 reuniões da Executiva Nacional do PT, que aconteceram na última semana. Então, de quinta até hoje, aconteceram 3 reuniões, e a gente vai comentar um pouco sobre elas aqui. E também vamos comentar um pouco sobre o debate em torno do chamado Plano de Transformação ou de Reconstrução do Brasil, que é um debate que está em curso aí no PT e que também a gente considera bem importante de comentar aqui no programa. Então, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai começar com esse tema do artigo do Globo, que Walter vai falar um pouquinho para a gente. Walter, é com você. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos falar do Ascânio. Ascânio é filho do Enéas e da Creusa. Não daquele Enéas, mas do Enéas de Troia. A mitologia diz que o Ascânio é também fundador da família do Júlio César. Mas esse Ascânio, de que eu falei até agora, não tem nada a ver com o outro, que é de quem eu vou falar. Chama-se Ascânio Selene, um cidadão que nasceu em 1956, na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. Formou-se em jornalismo em 1981, então trabalha como jornalista. Em 1988, ele entrou na sucursal do Globo, em Brasília, como repórter de economia. Passou por vários postos, até que em 2011 ele virou diretor de redação do jornal o Globo, ou seja, no topo da cadeia alimentar das organizações Globo. Em 2017, ele virou colunista, algo parecido com o Merval, alguém que passou por postos de direção e depois vira colunista, ou como diria outra pessoa, colunista.
É tipo um Merval mais poderoso, o Ascânio. Por isso, as pessoas interpretaram o artigo que ele publicou no dia de julho como se fosse opinião da família Marinho. Não da Walter, família Bolsonaro, da família Marinho, que é Walter, bem... estamos com problema no Diga. som. Alô? Oi, tá me ouvindo? Estou com atraso, mas estou. Tá dando uma interferência no seu som, que em alguns momentos está ficando difícil de ouvir. No meu som, deve ser alguma ação da família Marinho. Continuamos tentando? Sim, só avisando porque pode ficar, se tiver alguma coisa que possa Se der tentar. algum problema, você me fala. O som tá saindo meio picado e com ruído. Vamos tentar ir de novo para ver se. Eu posso sair e entrar de novo. Vamos tentar? Vamos tentar sair e entrar de novo para ver se melhora. Aquele teste de paciência da última vez. Walter deu uma saidinha e vai entrar de novo para a gente ver se melhora. Só um minutinho, gente. Pronto. Vamos tentar? Retoma Melhorou? aí. Ou tá do mesmo jeito? Ok. Alguém Então, eu tá. estava falando para vocês que Alguém sugeriu aqui que parece ser o celular perto da caixa de som. Então, se tiver como mexer nisso aí, é uma tentativa. tá longe. Tá bom. Eu acho que é a família Marinho, pessoal. Eles não perdoam. Tem jeito. Mas, como eu dizia, esse Ascânio Silene, ele é visto como se fosse um porta-voz da família Marinho, que é bem mais perigosa que a família Bolsonaro. O artigo que o Ascânio Silene escreveu intitula-se "É hora de perdoar o PT". Esse artigo foi publicado no jornal O Globo e repercutiu muito. Teve até quem tivesse lido que a Globo estava pedindo perdão ao PT, quando, na verdade, não é nada disso que o artigo fala. O artigo, na verdade, diz que uma parte do PT cometeu crimes e foi punida, mas que as pessoas amadurecem, que o PT é mais do que os criminosos. Então, se o PT abrir mão de certas posições, agora que os tais criminosos já cumpriram as suas penas, eles podem, o PT, pode até ser reintegrado à sociedade. Mas por que tanta bondade, entre aspas? O artigo diz: é preciso barrar o bolsonarismo. Afinal, diz o Ascânio, direita e esquerda podem existir. Mas, no fundo, o que ele está falando é que quando a esquerda é posta fora do jogo, a extrema-direita cresce demais. E para que vocês não achem que eu estou exagerando, eu vou ler uns trechinhos do artigo publicado pelo Ascânio Silene no jornal O Globo, dia 11 de julho. Ele fala assim: não há como uma nação se reencontrar se 30% da sua população for sistematicamente rejeitada. Esse é o tamanho do problema que o Brasil precisa enfrentar e superar. Significa a parcela do país que vota e apoia o PT em qualquer circunstância. Vocês notam a sutileza? O PT é apresentado como um problema. E o artigo continua dizendo: esse agrupamento político, talvez o mais forte e sustentável da história partidária brasileira, tem que ser readmitido no debate nacional. Passou da hora dos petistas serem reintegrados. Ninguém tem dúvida de que os malfeitos cometidos já foram amplamente punidos. O partido teve um ex-presidente, seu maior líder, preso, e uma presidenta impedida de continuar governando. Outros líderes também foram presos ou afastados definitivamente. Hoje, respeitadas as suas idiosincrasias naturais, homens e mulheres de esquerda devem ser convidados a participar da discussão sobre o futuro do país. Tem muito a oferecer e acrescentar. Ou seja, o que ele está dizendo é: cometeram crimes, foram punidos, agora podem ser reintegrados à sociedade, mas a convite dele, claro, do Globo, né? Nós devemos ser convidados.
como eles são magnânimos, né? Ele continua dizendo que, superada essa questão, terá de ser ultrapassada também a índole autoritária que um dia foi semeada no coração do PT e vicejou. Exemplos são muitos, diz o Ascânio, como a, abre aspas, né, tentativa de censurar a imprensa através de um certo controle externo da mídia, de substituir a justiça por instrumentos de mediação em casos de agressão aos direitos humanos, ou de trocar a gestão administrativa por conselhos populares. Ou seja, nós podemos ser reintegrados a convite deles, mas antes a gente tem que abjurar das convicções. Eles que apoiaram a ditadura militar, eles que apoiaram o golpe de 2016, eles que apoiaram tantas bandalhas contra a democracia na história desse país, se consideram no direito de nos acusar de autoritários, porque nós defendemos participação popular, controle externo do judiciário e fim do oligopólio da comunicação. O Ascânio diz assim: o fato é que o ódio dirigido ao PT não faz mais sentido e precisa ser reconsiderado. Não faz mais sentido, quer dizer que fez sentido algum dia, né? O ódio dirigido ao PT, na opinião do Ascânio, fez sentido algum dia. E ele conclui: o Brasil não tem tempo para esperar por uma outra esquerda, renovada e livre da influência do PT. O país se reencontrar logo para construir uma alternativa ao bolsonarismo. Este sim um problema grave que deve ser enfrentado por todos. Cá entre nós, eles nos querem para ajudar a construir uma alternativa ao bolsonarismo. Claro, a alternativa deles, né? Não a nossa. Anular as condenações do Lula, por exemplo? De jeito nenhum. Não fala nada disso. Um petista na presidência novamente? Cruz credo, claro que não. Eles querem um PT domesticado que sirva de linha auxiliar deles no combate ao bolsonarismo. Infelizmente, né, teve gente que mordeu a isca desse artigo. Um exemplo é o Ricardo Capelli, assessor do governador do Maranhão, militante do Partido Comunista do Brasil e um dos mais ferrenhos defensores da linha moderada na esquerda brasileira. No GGN, dia 11 de julho, tem um artigo desse Ricardo Capelli intitulado Hora de Perdoar a Globo. Não é legal? A Globo vai perdoar o PT e ele vai perdoar a Globo. Nesse artigo, depois de fazer várias críticas à Globo, o Ricardo Capelli termina dizendo que nós sabemos que compromisso com a democracia nunca foi o forte da Rede Globo. E ele vem apresentando os vários desmandos da Globo. E conclui: nós sabemos que a Globo deseja um Guedes sem Bolsonaro, simplesmente porque o capitão não topou ajoelhar no templo da Lopes Quintas. Nós sabemos que a Globo pode estar se movendo apenas em função da ameaça crescente aos seus negócios. Mas, minha gente, diz o Ricardo Capelli, nada é pior que Bolsonaro, um claro fascista genocida que ignora 70 mil mortes e que está destruindo a economia brasileira. O capitão Cloroquina não tem qualquer limite em sua marcha autoritária. E o Capelli complementa: vamos dispensar o apoio da Globo? Não é razoável. Os petardos disparados pelo Jornal Nacional são fundamentais para desgastar a popularidade do presidente e impedir o pior. É aquela velha máxima: para conter o pior, vale aliança com qualquer um. Como dizia o velho Mao Tse-tung, abre aspas, contradições principais e contradições secundárias, fecha aspas. Uma de cada vez, menos fígado e mais política. Hora de perdoar a Globo. A expressão que o Capelli usa nesse artigo, lamentável do começo ao fim, a expressão menos fígado e mais política, é uma expressão curiosa, porque o fígado é uma parte muito importante do corpo humano. Filtra o sangue, elimina toxinas. Menos fígado pode matar por envenenamento. No caso, o que o Capelli propõe é que nós concentremos as energias contra Bolsonaro, porque ele diz que nada é pior do que Bolsonaro. Acontece que o Bolsonaro sozinho não está. Ele não está marchando sozinho. Não é só ele que é responsável pelas 70 mil mortes. Não é só ele que está destruindo a economia brasileira. E o que a Globo quer é aliados para conter e derrotar, no máximo, a pessoa do Bolsonaro. Mas a Globo não quer derrotar a política geral do Bolsonaro.
Perdoar a Globo é aceitar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Por isso, Globo, nenhum perdão. Uma pessoa sugeriu uma palavra que eu podia usar aqui, não vou não, tá certo? Não vou usar o sinônimo de perdão que se aplica à Globo, mas a verdade é, não dá para perdoar a Globo. A Globo tem que ser derrotada e o oligopólio da comunicação no Brasil tem que ser derrotado. Senão, a gente nunca vai ter democracia nesse país. Então, Walter, e é justamente nesse ambiente, né, que o Globo está aí debatendo publicamente sobre esse esdrúxulo perdão ao PT, nesses termos que você colocou, que eu acho importante a gente comentar aqui também o que é que o PT está debatendo em termos de tática, né? Para começar, eu quero relembrar aqui algumas coisas que a gente vem comentando nos últimos programas, que nos últimos programas antivírus, mas não só, também no podcast e no jornal Página 13, nos artigos do jornal Página 13, né? A gente tem falado muito sobre a existência de duas táticas no PT. E a primeira tática é a que é considerada ampla, e tem conexão com isso que você comentou aqui, que é a tática defendida pela Globo, né, e que passa por essa defesa da vida e da democracia em um sentido genérico, onde caberiam setores de centro e até de direita, né, uma tática que, ao fim e ao cabo, mesmo que se afirme o contrário, passa por manter Bolsonaro lá se desgastando até 2022, quando a gente supostamente o derrotaria nas urnas. A gente, no caso, eles, né? O Manifesto Juntos, né? Fernando Henrique Cardoso no 1º de maio, esse movimento Direito Já, que a gente já comentou aqui também, são exemplos dessa tática, né? A fatídica entrevista de Haddad no Roda Viva, que também foi comentada por Walter aqui na semana passada, é um retrato dessa moderação política que compõe essa tática amplíssima, né? Uma tática onde fica difícil até mesmo fazer a defesa contundente da inocência e da perseguição judicial contra o presidente Lula. A outra tática, né? Eu comentei que são duas táticas. A outra tática, na nossa opinião, é a que é verdadeiramente ampla, né? A tática que defende o fim do governo Bolsonaro desde já, não em 2022, o quanto antes, com a aprovação de uma PEC, né? De uma emenda à Constituição que permita a realização de eleições diretas também o quanto antes, eleições para presidente com a saída de Bolsonaro, né? Essa tática entende que é a classe trabalhadora que se ferra muito com qualquer dia a mais de governo Bolsonaro. Não tem essa de esperar 2022, né? Em tese, prevalece no PT essa segunda tática, a tática do fim do governo Bolsonaro, com a aprovação da PEC, eleições diretas, e por aí vai. Mas como a prática é o critério da verdade, né? É sempre bom a gente analisar o que efetivamente está sendo feito, né? Que essa é a régua para a gente dizer qual é a tática que realmente está sendo implementada. E eu digo isso pelo seguinte: é verdade que o PT, após uma intensa luta interna, adotou o Fora Bolsonaro, né? Também é verdade, e também não sem pressão interna, que foi protocolado um pedido de impeachment pelo PT e por outros partidos também. Mas o fato é que, após isso, né, após a adoção do Fora Bolsonaro e o protocolo do impeachment, junto com a aproximação do período eleitoral e com esse silêncio de Bolsonaro no último mês, né, que provoca uma falsa sensação de trégua ou de tranquilidade, falsa sensação, né, o que está prevalecendo na prática é que a gente tem uma tática meia-boca de enfrentamento ao governo Bolsonaro. E um dos retratos disso, não é o único, obviamente,
é quando a gente vê o que aconteceu na reunião da Executiva Nacional na quinta da semana passada. Era uma reunião que tinha como pauta um informe sobre a situação eleitoral, de uma forma geral, no país inteiro, e o julgamento de recursos sobre definição de candidaturas nos municípios. Né? A reunião começou com um informe sobre a nossa situação para a eleição municipal, um informe geral, e a informação principal desse informe é que na maior parte das capitais, acho que em 21 ou 22, a gente vai ter candidatura própria. E uma grande parte das maiores cidades, onde tem segundo turno, a gente vai também ter candidatura própria. Só que não é feito nenhum tipo de balanço político do potencial dessas candidaturas, não é feito um balanço do apoio que a gente vai dar aos aliados em capitais, o que é que eles significam, o que é que eles têm de consequências, e é colocado na mesa um grande problema, o maior problema, talvez, que a gente tenha hoje, que é a situação de Recife. Recife, tudo está caminhando para ter uma crise interna no PT, né, de proporções e consequências graves, porque lá foi definido pelo Diretório Nacional a candidatura própria, com a companheira Marília Reis, mas tem uma maioria municipal que, a despeito da ampla maioria nacional em prol da candidatura própria de Marília, está trabalhando para manter uma tática de aliança com o PSB. E a ironia disso é que o principal lugar onde a gente tem crise e problema, talvez até o único em relação às grandes cidades hoje, é exatamente a capital onde a gente aparentemente tem maiores chances de vitória. Então vejam que insano essa situação. Mas eu queria fazer um resumo aqui da discussão geral sobre o que está acontecendo no país nesse ambiente eleitoral. Praticamente todo mundo concorda, ao menos no discurso, de que a tática de ter muitas candidaturas próprias, pois essa eleição seria de afirmação do PT, é correta. É claro, sempre deixando explícito que em 2022 é outra história, né? E claro também que tem o problema de Recife, que eu acabei de relatar, emblemático, né? Todo mundo concorda com a candidatura própria, mas onde a gente tem mais chances, tem um problema instaurado de proporções imensas. Como eu já falei, a questão do potencial das candidaturas nas principais cidades é um não assunto. Então, a questão de Gilmar Tato e uma pressão que deveria existir por Haddad candidato em São Paulo, mas Gilmar Tato é um fato consumado, é tratado como um fato consumado. A candidatura do companheiro Nilmário Miranda em Belo Horizonte também é algo muito feliz, mas não tem uma análise sobre isso mais consistente. A situação do Rio de Janeiro, idem. Né? No Nordeste, praticamente, a gente só fala dos problemas de Recife, mas há muita dúvida sobre qual é realmente o potencial das candidaturas no Nordeste. Além disso, tem um ambiente de otimismo bem exagerado. Não por razões, digamos, espirituais, que seria ruim estar otimista, né? Mas porque eu não consigo enxergar muita base na realidade, o que tem relação com o assunto anterior, né, do potencial das candidaturas, que não é debatido, e a realidade é que a maioria delas não tem efetivamente um alto potencial. E uma última coisa que aparece como um elemento que eu considero geral do debate é o seguinte: a questão da campanha virtual, que vai ser um fator decisivo em tempos de pandemia, é algo meio lateral, né? Aparece, se fala de cursos, de ferramentas, na reunião seguinte se deu um informe da iniciativa de uma casa digital, né, no sentido de apoiar as candidaturas, mas isso não vem junto com o debate político sobre comunicação e eleição em tempos de pandemia. Como é que isso vai como é que a gente vai lidar com isso, né? E aí, 2 detalhes ainda sobre essa reunião, que é a primeira das 3 que eu vou comentar aqui hoje. Um detalhe, né, é que Fernando Haddad é colocado já por muitas pessoas como
o nosso candidato a presidente em 2022. É um fato consumado. Né? Sobre isso, e também considerando a entrevista dele aqui na semana passada, aqui não, no programa Roda Viva, e que Walter comentou aqui na semana passada, sinceramente, eu confesso que eu não sei nem muito o que dizer. Mas a gente já está programando para as próximas semanas um programa antivírus específico sobre a situação do companheiro Lula. Vamos tratar sobre isso de vários aspectos. E aí, nesse momento, a gente pode aprofundar esse debate. E o outro, entre aspas, detalhe que eu queria comentar é que na discussão sobre definição de candidaturas nos municípios, foi aprovado o apoio do PT a uma candidatura numa cidade de São Paulo, chamada Francisco Morato, uma candidatura do Republicanos, base do governo Bolsonaro, né, esse partido, e que é integrado, inclusive, pelo senador Flávio Bolsonaro, e foi aprovado esse apoio, obviamente com votos contrários, mas isso aconteceu. É claro que foi informado que o PT sempre foi próximo dessa prefeita, que ela estaria nesse partido desde antes de Flávio Bolsonaro estar, que ela votou em Haddad, que ela votou em Marinho, que o PT compõe o governo municipal com cargos. Mas é isso, o fato concreto é que se fala de campanha de afirmação do PT, se fala de campanha nacional para derrotar Bolsonaro, e na vida real esse tipo de coisa já começa a aparecer. Não vai ser a única, e eu vou comentar sobre mais algumas situações desse tipo mais na frente, mas é um retrato, é um primeiro retrato da confusão e dos problemas táticos que estão postos aí para a gente nesse momento. Tem um ditado antigo que se aplica a isso que a Natália comentou, né? É um ditado que vem lá da época da Revolução Francesa, pouco depois, que alguém disse que era pior do que um crime, era um erro fazer determinadas coisas. É o caso, é pior do que um crime, é um erro fazer aliança com partidos ou com candidaturas bolsonaristas e da base do governo. Isso e o assunto Lula / eleições 2022 tem relação direta que estava tratando antes, da Globo. Porque a Globo, no fundo, diz que o PT pode ser perdoado desde que o PT aceite ser domesticado. E se o PT sair enfraquecido das eleições de 2020, essa posição de domesticação do PT, a pressão para domesticar o PT, vai texto que a gente deve analisar duas posições que apareceram publicamente na última semana, nos últimos dias, uma atribuída a Marilena Chauí, chamando o voto em Boulos e Erundina, em São Paulo. Segundo Marilena Chauí, abre aspas, São Paulo precisa da coragem do jovem e da experiência da mulher madura que nunca abriu mão da ética e da utopia. Fecha aspas. Eu confesso que eu digo que essa frase foi atribuída a Marilena Chauí porque é um lugar comum, tão lugar comum que me custa crer que tenha sido obra dela. Isso posto, tem uma outra declaração feita esses dias do nosso amigo jornalista Breno Altman, dizendo que ou o PT convence Haddad a substituir Gilmar Tato, ou o PT teria que apoiar Boulos e Erundina. Claro que num partido de massas, democrático como o PT, esse tipo de manifestação faz parte. E, num certo sentido, é muito legítimo que isso ocorra num momento como esse, porque nesta eleição o PT decidiu nacionalizar as decisões de cidades importantes como São Paulo. E, além disso, no país inteiro, mas em especial em São Paulo, os critérios adotados para escolher Gilmar Tato foram muito pouco democráticos, para dizer de maneira suave, né? Todos aqui devem ter acompanhado o processo, e é evidente que se tivesse havido democracia, no sentido de a mais ampla participação, o Gilmar Tato teria sido derrotado. Entretanto, isso posto, nós discordamos da posição defendida por Marilena Chauí e também discordamos da posição expressa pelo Breno Altman. Sem dúvida, estamos de acordo com o Breno Altman na ideia de que Haddad é o melhor candidato que o PT pode lançar na cidade de São Paulo.
e ele precisa ser convencido a assumir a candidatura. Ainda há tempo para isso. Se Haddad for candidato a prefeito, isso nos dará uma voz no debate nacional, nacionalizará a eleição de São Paulo, nos dará chance de ganhar a eleição paulistana. Por quais motivos Haddad não quer ser candidato? Na minha opinião, um dos motivos que corre é que ele teria risco de perder. Esse risco existe? Evidente. Se perder, isso inviabiliza a sua eventual candidatura em 2022. Eu ouço pessoas falando que sim, mas essas pessoas devem lembrar que ele foi candidato e perdeu a eleição em 2016 e mesmo assim disputou em 2018. Portanto, aqueles que querem que ele seja candidato em 2022 e, por isso, são contra que ele seja candidato em 2020, deviam se lembrar do que aconteceu em 2016 e 2018. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz aquele famoso filósofo. Será que o que motiva o Haddad é o temor de ganhar e não poder ser candidato porque é prefeito? Olha, conhecendo o PT, eu arriscaria dizer que se o Lula puder ser candidato, o candidato será Lula. Mas, se Lula não puder ser candidato, não é garantido que Haddad seja o candidato. Até porque há outros desejando a tarefa, como é o caso do governador da Bahia. Nesse sentido, até do ponto de vista de quem defende que Haddad seja candidato em 2022, ele se fortalece, não se enfraquece, saindo candidato e se elegendo e exercendo o mandato. Seja como for, Haddad deve ser o candidato nas eleições municipais de São Paulo no ano de 2020. Mas se ele não for candidato, não vejo nenhuma chance, considero que seria um erro imenso, trágico, se o PT abrir mão de uma candidatura petista na cidade de São Paulo. Isso não resolveria o problema fundamental, que é dar voz nacional para a oposição, não ajudaria a esquerda a ir ao segundo turno, impactaria negativamente na campanha do PT em todo o país e criaria um problema adicional. Porque se o argumento usado para substituir o Gilmar Tato por uma candidatura de outro partido for o fraco desempenho do Gilmar Tato nas atuais pesquisas, se esse argumento for adotado em todo o país, o que vai ser da maioria das candidaturas petistas em todo o país? As coisas têm que ter lógica. Esse tipo de argumento não pode ser usado, muito menos num partido como o nosso, que é um partido, como sempre é importante lembrar, de chegada, não é um partido de largada. Os motivos pelos quais Haddad deve ser candidato não são esses. Não tem a ver com o fraco desempenho do Gilmar Tato neste momento da disputa. Portanto, é 13, tá certo? É PT e 13 na urna em São Paulo, de preferência com Haddad. E é muito triste, como foi comentado aqui, muito grave, um gravíssimo erro, que a direção nacional do PT não esteja debatendo abertamente essas questões. Porque está se construindo um cenário das eleições de 2020 que não é positivo. É curioso que há pessoas que dizem o oposto, que o cenário é bom, que a gente vai bombar. Eu não sei se usam esse termo em português ou em palestino, mas, enfim, sigamos em frente. Pois é, Walter, e a direção não está mesmo debatendo esse assunto, por exemplo, de São Paulo, que é um assunto fundamental. Aliás, São Paulo parece ser o maior não assunto dessa direção, porque, vejam, Recife, onde a gente aparece em primeiro lugar nas pesquisas, com uma decisão tomada desde o início do ano, é o principal problema. E São Paulo é, como eu disse, um não assunto, né? Mas vamos lá. A segunda reunião da Executiva Nacional, que eu queria comentar aqui hoje, aconteceu na segunda dessa semana, e além de mais recursos sobre definições de candidaturas que foram votados, teve um interessante e bastante revelador debate sobre duas pesquisas que foram divulgadas recentemente. A pesquisa da Vox Populi, que saiu essa semana, e a pesquisa da Esther Solano sobre o bolsonarismo em crise, que já saiu, já foi divulgada há algumas semanas atrás. As duas pesquisas são públicas, eu recomendo que quem puder leia as duas e faça suas análises sobre elas. A pesquisa
de Esther Solano, ela é interessante porque é uma qualitativa, uma pesquisa qualitativa, que tem como foco os eleitores de Bolsonaro das chamadas classes C e D, que são os pobres, né? Distribuídos em grupos que ela chama de os fiéis, os críticos e os arrependidos. Então, realmente vale a pena ler a pesquisa, mas eu queria destacar aqui 2 aspectos dela e algumas conclusões que, na minha opinião, são bem previsíveis, mas também são interessantes para a nossa reflexão, para a nossa ação política e para entender o que é que está se passando dentro do PT. O primeiro aspecto que a pesquisa indica é que prevalece nessas pessoas, né, nas pessoas pobres que votaram em Bolsonaro, um sentimento de que não tem alternativa a Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Que mesmo as pessoas críticas, que votaram nele, mas são críticas, e as pessoas que votaram nele e estão arrependidas, não conseguem enxergar uma alternativa e afirmam que votariam nele de novo em 2022. Né? Então, essa é a primeira coisa. E essa situação se desdobra no seguinte: tudo que eu estou falando aqui é conforme a pesquisa, né? Tem uma rejeição nesses setores às reformas de Guedes, as reformas ultraliberais. Mas essa rejeição é acompanhada de resignação, porque também não tem alternativa às reformas, não se apresenta um projeto alternativo para os problemas que as reformas dizem que vão resolver. Né? Tem também nesses setores uma espécie de faro de que existe algo de errado com os filhos no assunto corrupção, com os filhos de Bolsonaro, né? Mas esse tema é colocado meio de lado, em segundo plano. E o mais interessante também é uma decorrência dessa questão da falta de alternativa a Bolsonaro nesses setores, é que se afirma, né, é uma conclusão da pesquisa, que essas pessoas dizem que o período de Lula no governo é o melhor. Então, mesmo para quem não vê alternativa a Bolsonaro, existe o sentimento e a opinião de que o período de Lula no governo é o melhor. Isso mesmo entre os que são convictos, os fiéis, não só entre os arrependidos e os críticos, né? E aí, sobre essa última afirmação, sobre o período do governo Lula ser considerado o melhor, é que eu queria comentar um segundo aspecto dessa pesquisa, que ela afirma que prevalece um sentimento de que o PT abandonou os trabalhadores. Isso é bem forte, né? Pesado. Mas a pesquisa segue e indica 3 características desse suposto abandono, que eu acho que são importantes para a nossa reflexão. A primeira é o que a pesquisa aponta como o abandono simbólico. O PT seria corrupto, teria feito tudo que fez em busca de privilégios pessoais. A segunda característica desse suposto abandono é que o PT não lutaria mais pelos trabalhadores. E a terceira, essa bem previsível, é que o PT antes era presente no território, agora não é mais. Então, essas são as características desse sentimento de abandono que aparece em relação ao PT. É claro que eu não vou afirmar aqui, não seria coerente, que uma pesquisa qualitativa com um grupo de 30 pessoas é a afirmação da verdade absoluta, óbvio, né? Mas é uma pesquisa interessante porque traz algumas questões que, para uma parte de nós, é óbvia e já aparece na análise política que a gente faz de outras formas, que não seja com pesquisa qualitativa, né? E, às vezes, o óbvio precisa ser dito também, né? Mesmo que, quando dito, nem sempre se tiram as conclusões aptas a mudar a situação. E aí, nesse ponto, sobre o óbvio que precisa ser dito e como encarar uma pesquisa como essa, eu queria comentar uma situação, digamos assim, meio inusitada, que aconteceu na reunião, que foram depoimentos de 2 jovens de periferia que foram na reunião falar sobre suas realidades, o que pensam sobre política, né? Primeiro, quero deixar claro que não tenho nada contra os depoimentos, muito pelo contrário, foram muito bons, falas boas, falaram sobre a realidade de forma nua e crua,
Mas o que me chamou a atenção nessa situação, como eu disse, inusitada, foi o fato de que se considerou necessário formalizar 2 depoimentos dessa natureza para que a direção nacional, para que a Executiva Nacional pudesse ouvir o que ouviu. E aí eu fiquei me perguntando para mim mesma, quantas pessoas com esse perfil, com o perfil desses jovens, quem está ali naquela direção conhece, com quantas convivem, com quantas conversam cotidianamente. É óbvio que essa questão, essa dúvida, não vale para todo mundo, né, que está ali, mas ficou uma pulga, digamos assim, atrás da orelha em mim. Mas vamos em frente sobre a reunião, né? Depois desses depoimentos, foi feita uma apresentação da pesquisa da Vox Populi, por Marcos Coimbra, né? Essa também é uma pesquisa pública, tem vários números que não vale a pena comentar, quem quiser ler, pode ler e fazer sua própria análise, mas um detalhe que eu queria comentar sobre essa pesquisa, no caso, que é uma quantitativa, é que 60% das pessoas que responderam à pesquisa informaram que não vão pedir, nem pediram, nem vão pedir o auxílio emergencial, o que é um número interessante para a gente ter uma pista sobre o perfil de quem respondeu à pesquisa, né? E aí, dessa pesquisa, o que eu queria destacar é o seguinte, tem um indício de perda de apoio de Bolsonaro no Sudeste e de crescimento de apoio de Bolsonaro no Nordeste, que, na minha opinião, obviamente tem a ver com o pagamento do auxílio emergencial, né? Então, eu acho que é o fundamental a ser destacado dessa pesquisa é isso, principalmente nesse tema da tática, que é o que a gente está tentando abordar aqui, né? Porque esse apoio a ele no Nordeste evidencia o quanto é frágil essa tática de oposição prioritariamente ou exclusivamente congressual e parlamentar, eleitoral, governista, aliancista, né, a famigerada tática Nordeste, que vem se falando dela desde 2018, sem uma disputa profunda de consciência, através de mobilização, de comunicação potente, de formação, de presença nos territórios, como a pesquisa lá indica, e por aí vai, né? Então, esse é o comentário que eu acho principal em relação à pesquisa da Vox Populi. Agora, interessante mesmo foi o debate após as exposições, né? Saíram algumas pérolas sobre o tema da tática que eu vou comentar aqui. Pérolas do tipo, fora Bolsonaro, mas se ele não sair, não tá ruim para nós não. Vamos ganhar em 2022. Então, essa é uma frase que eu considero uma pérola que foi dita na reunião. E outras, como o PT sempre foi de classe média. Antes a gente chegava no povo com políticas públicas do governo, perdemos o governo, e agora? Acham que a gente está pegando leve na oposição porque o Congresso Nacional está em funcionamento remoto. Essa foi um comentário em resposta ao número da pesquisa da Vox Populi, que tem uma parcela da população que acha que a oposição a Bolsonaro está leve. Outra pérola, temos que falar com os movimentos sociais para eles serem mais aguerridos. Então, também reflete muito a tática da terceirização, da mobilização e da organização de base para os movimentos sociais e tal. Sem falar na última pérola, que é de uma sinceridade genial, que foi a afirmação sobre os depoimentos dos 2 jovens que eu comentei, dizendo assim, que eles foram ótimos porque a gente sabe, mas não sente essa realidade, e o grande desafio é se conectar com essa realidade, no caso, a realidade das periferias, né? E por aí vai. Então, eu selecionei algumas, né, não são todas, mas eu selecionei algumas que ilustram um pouco a situação de como vai a questão tática aí na direção nacional do PT. Para mim, a conclusão geral desse debate sobre o que as pesquisas trouxeram, né, é que até se aceitam algumas das premissas que a gente aponta como problemas e que também aparecem nas pesquisas, com destaque para a questão da reconexão com a classe trabalhadora. Então, tem uma aceitação e um reconhecimento de que esse é um tema
é importante. Mas o problema, que é um problema tático, é que a conclusão prática que se tira daí é o seguinte: a gente só vai resolver o problema da reconexão reconquistando o governo federal. E para reconquistar o governo federal, aí liga o piloto automático. É preciso ter amplas alianças, prioridade na estratégia eleitoral, tal. E aí a questão da presença nos territórios, da necessidade de ter radicalidade e nitidez política, programática, né? A necessidade de fazer um giro estratégico que possibilite essa retomada do governo em outro patamar, acabam sendo, na prática, postas de lado. Mesmo que não se diga que estão sendo postas de lado. Mesmo que se diga, inclusive, o contrário, que não estão sendo postas de lado, elas estão sendo. Né? E aí, para finalizar, teve outros debates, mas senão vai ficar muito longo aqui, a gente já está passando do tempo. Eu queria comentar também, de novo, nessa segunda reunião da semana, a reunião terminou com debate sobre definição de candidaturas em municípios. E aí, de novo, como aconteceu na reunião anterior, aparece todo tipo de justificativa para alianças totalmente incompatíveis com a política definida pela própria Executiva Nacional, né? Os realistas dizem que a realidade não cabe no papel, mas a realidade mesmo do que aconteceu nessa reunião é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, município de Belford Roxo, o PT vai abrir mão de ter candidatura própria para apoiar a reeleição de um prefeito bolsonarista. Em outra cidade do Rio de Janeiro, chamada Itaboraí, o PT vai se coligar, indicar o vice na chapa, em uma chapa liderada por um cidadão que no ano passado era cargo comissionado do governo Bolsonaro. É claro, sempre, absolutamente sempre, é a vida real que nos impõe esse tipo de situação, né? Mas são essas e outras que estão em curso aí no nosso partido. É isso. Walter. Pois é, de hora em hora a coisa piora, como diz o ditado, vamos de mal a pior. É importante que vocês que estão acompanhando esse tipo de informação conversem com a base do partido sobre isso, porque os dirigentes que praticam esse tipo de violência contra a história do PT são os mesmos que às vezes posam como os mais petistas dentre os petistas, mas são de um pragmatismo nojento, abjeto, que precisa ser denunciado. Precisa ser perguntado para esses dirigentes quem é que votou em aliança com o bolsonarista. As pessoas têm que contar isso, né? Bom, mas curiosamente, ao mesmo tempo que faz coisas erradas, como essas que foram citadas aqui, ou deixa de fazer as coisas que deveriam ser feitas, a direção nacional do PT, mostrando como o partido é um partido complexo, tá certo? Encomendou à Fundação Perseu Abramo um programa. Trata-se do documento por um plano de transformação do Brasil. Outro mundo é necessário, outro país é preciso. Esse documento vem sendo elaborado a partir dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas do Centro de Altos Estudos da Fundação Perseu Abramo, né? Tem um debate interessante sobre esse programa, que é exatamente do que a gente está falando. Nós estamos falando de um programa para as eleições? Não. Estamos falando de um programa emergencial que deve ser apresentado ao Congresso Nacional como alternativa imediata para os problemas imediatos? Mais ou menos. Estamos falando de um programa de salvação nacional para o day after ao bolsonavírus? Também mais ou menos. Estamos falando de um programa de médio prazo? Sim, com certeza, mas não só. A ausência de definição clara sobre qual é o objetivo desse programa já vem causando muitos mal-entendidos. De toda maneira, um grupo de dirigentes, entre os quais a Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, da Direção Nacional do PT, o José Genuíno, que foi ex-presidente nacional do PT, a Natália Sena, aqui da Executiva Nacional do Partido, o companheiro Rui Falcão, deputado federal e também da Executiva Nacional do PT, e eu mesmo, assinou uma contribuição ao debate desse documento, concentrada na parte inicial dele, que chama-se manifesto, sem entrar no mérito, na crítica que nós assinamos, da segunda parte do documento, que é sobre as medidas emergenciais. Aquelas pessoas que tiverem interesse
em ler esse nosso documento, por favor, solicitem, ele está disponível no www.pagina13.org.br. Não são emendas de redação, mas uma abordagem diferente acerca do que deveria ser o programa, né? Na nossa opinião, a gente vive um momento histórico que exige maior aproximação entre política e economia, entre tática e estratégia, entre emergência e médio prazo. E, embora o documento apresentado ao debate aponte num sentido correto, ele, em nossa opinião, não tira muitas conclusões essenciais. Por exemplo, a gente está de acordo em apresentar a vida como fundamento. E também com a necessidade de defender a vida, não apenas da pandemia, mas de todas as outras ameaças, de tudo aquilo que a limita e reduz sua qualidade. O documento cita essas ameaças: o racismo, o machismo, o sexismo, os preconceitos, a homofobia, o consumismo, desequilíbrios ambientais, regionais, políticas de austeridade, Estado mínimo, desigualdade socioterritorial, autoritarismo, ódio, mentira, mas não aponta o capitalismo como uma ameaça, talvez a maior de todas as ameaças contra a vida. Lembramos a esse respeito o discurso feito por Lula no 1º de maio de 2020. Né? Isso poderia fazer e deve fazer parte do nosso programa, aquela crítica ao capitalismo moribundo. Né? O capítulo do documento programático chamado A Crise Além da Pandemia diz que nós estamos atravessando a maior crise econômica e social da história do capitalismo, apenas comparável à devastação causada pela crise de 1929. Diz que a gente vive uma crise sistêmica de múltiplas dimensões que lança profundas dúvidas sobre o futuro da nossa civilização e do nosso planeta. Até a civilização está em jogo. Mas, se é o capitalismo que está na origem sistêmica, por que o capitalismo não é apontado como uma das ameaças à vida? E por que, por coerência, a alternativa que nós apresentamos não é assumidamente uma alternativa socialista? Quer dizer, a civilização pode acabar e o capitalismo não? A explicação para essas omissões do documento, na nossa opinião, está numa afirmação feita que eu vou aqui ler. Abre aspas. A causa última dessa gravíssima crise está em homens e mulheres contaminados por velhas ideias e políticas adoecidas. Na verdade, esta crise é fundamentalmente uma crise do modelo neoliberal, associada à financiarização extrema da acumulação do capital. Fecha aspas. Ou seja, a crise sistêmica do capitalismo, por um passe de mágica, é transformada numa crise do modelo neoliberal. E esse modelo neoliberal não é sustentado por uma classe social de capitalistas, mas sim por homens e mulheres contaminados por velhas ideias e por políticas adoecidas. Né? Por óbvio, esse tipo de raciocínio nos desobriga de pensar uma alternativa socialista ao capitalismo. Bastaria uma alternativa, ainda que capitalista, ao neoliberalismo. Então, com base nisso, a gente faz uma crítica bastante detalhada e, entre os aspectos que a gente destaca nessa crítica, cito um último, para concluir aqui essa referência ao programa, que também faz parte do debate que está em curso. Né? O texto não traz uma reflexão sobre os conflitos geopolíticos que estão em curso no mundo. E veja, se nós estamos falando de um programa de transformação concreto, para uma sociedade concreta, numa época concreta, o Brasil de 2020, é preciso perceber que o capitalismo neoliberal não é o mesmo em todos os lugares. Da mesma maneira que a dinâmica dos grandes estados imperialistas não é a mesma dinâmica dos estados das demais nações do mundo. Nesse sentido, além de não assumir claramente uma orientação programática socialista, falta no texto uma categoria fundamental chamada imperialismo. E a verdade é que, se a gente não tiver clareza sobre essa categoriazinha e o que ela significa, nós vamos estar condenados a perder de novo, e de novo, e de novo, as batalhas de classe que estão em curso em nosso país. Então, de novo, fica aqui o convite para quem quiser ler o nosso texto. Ele está disponível no www.pagina13.org.br. O texto é por uma alternativa, um programa de transformação democrático, popular e socialista. Então, Walter, só para encerrar agora, né, já está quase chegando no nosso horário, eu queria comentar sobre a reunião da Executiva Nacional que aconteceu hoje.
Foi a terceira em uma semana, e hoje a pauta foi exclusivamente a questão das finanças. Né? Teve um informe sobre a situação geral do partido nas finanças, foi aprovada por unanimidade uma campanha de arrecadação militante, e também foi debatida e aprovada, neste caso, não por unanimidade, uma proposta de distribuição de recursos do fundo eleitoral, que ainda vai ao Diretório Nacional. Sobre esse assunto das finanças, eu queria fazer alguns comentários gerais. Primeiro, é que o informe, que eu não vou detalhar aqui, deixa evidente que segue em curso uma operação de estrangulamento do PT através da via judicial eleitoral. O volume de dívida com multas eleitorais é imenso, né, e as práticas ilegais que acontecem de bloqueios e os cortes do fundo dos estados, por aí vai, seguem acontecendo, né? Não se fala muito sobre isso, mas é uma realidade, é importante que nossa militância saiba disso. Né? E também, por isso, é muito fundamental que o PT não dependa de financiamento estatal para o seu funcionamento. Né? Por isso que, nesse sentido, a campanha de arrecadação militante, que foi aprovada hoje, ela vem em boa hora. E aí, na minha opinião, a campanha vem numa boa hora, mas ela precisa de uma premissa, que é que aquela decisão do 5º Congresso, que deixou de obrigar a contribuição financeira de todos os filiados, seja anulada, e a campanha precisa incluir nas suas ações a mobilização para o pagamento das contribuições obrigatórias, né? Então, em relação à questão do financiamento militante, eu queria comentar isso. Sobre o fundo eleitoral, primeiro eu queria dizer que a gente vai fazer um programa sobre isso também, né? Em outro momento, de uma forma mais detalhada, a gente já combinou que vai fazer um programa sobre esse assunto. Então, eu só queria dizer que o que foi aprovado hoje, né, e a gente votou contra, foi aprovado hoje, outros membros da Executiva Nacional também votaram contra, foi uma primeira proposta que chegou na Executiva Nacional, e na nossa opinião, essa proposta tem vários problemas de mérito. Por exemplo, a proposta, ela reserva 25% dos recursos com a direção nacional, para estruturas coletivas e para segundo turno, né, isso dá em torno de 50 milhões de reais. E aí a gente considera esse valor muito alto, né? Especialmente porque as estruturas coletivas, elas são peças de comunicação nacional, viagens e pesquisas. Mas não está muito nítido ainda qual é a potente campanha de legenda, né? Se as efetivas estruturas coletivas vão ser, e tudo indica que não, de contador, de advogado de comunicação para todo mundo. Então, a gente considera que esse é um primeiro problema de mérito da proposta, esse critério que reserva 25%, para essas coisas que a gente considera muito. Além disso, a proposta ela usa como critérios para distribuir os recursos o tamanho do eleitorado e a quantidade de votos para deputado federal em cada estado. Nitidamente é uma proposta que tenta atender demandas de setores da bancada, né, mas que na prática, na nossa opinião, pode causar imensas distorções, fracionando dessa forma a distribuição desses recursos. E nesse tema do fracionamento, né, acabou que o grande debate da reunião foi em torno da destinação ou não de 5% dos recursos para as candidaturas setoriais, chamadas de setoriais, juventude, LGBT e negros e negras. Né? Então, teve pouca discussão sobre os critérios gerais e políticos de viabilidade eleitoral, de peso, de importância política das candidaturas, quase nenhuma discussão sobre isso. E, mais uma vez, na minha opinião, esse tema eleitoral, no caso da reunião de hoje com o recorte de finanças, é revelador de muitos problemas, né, que são problemas estratégicos aí do PT que precisam ser enfrentados e precisam ser superados. Mas hoje a gente não vai comentar de forma tão detalhada, mas vamos, como eu disse, vamos fazer um programa que comente esse assunto do fundo eleitoral, relacionando ele com a situação política geral do PT e detalhando melhor a nossa posição aí em relação aos vários aspectos da distribuição dos recursos, seja a questão das mulheres, seja a questão da juventude, seja
a principal questão, que é como distribuir de forma politicamente eficaz os recursos entre as candidaturas petistas aí em todo o país. Então, era esse o informe sobre a reunião de hoje, né? E não sei se Walter quer comentar alguma coisa sobre isso, eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, que aí nesses minutos finais a gente... Pode falar. Queria acrescentar uma coisa. A gente não tratou nesse programa, mas eu queria deixar registrado que a gente não esqueceu do fato que no dia de hoje os números indicam que morreram 77 mil pessoas por conta da pandemia. Portanto, são 77 mil pessoas que poderiam estar vivas se a política do governo federal fosse outra. E o fato é que está em curso um processo de naturalização disso. Ou seja, aquela lógica do Bolsonaro, da imunização de rebanho, está prevalecendo na prática. E é um clássico nesse país. É a mesma lógica que leva a elite brasileira a achar que tudo bem. Em 2020, mais da metade da população brasileira não tem acesso a saneamento. 52% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto e, por conta disso, milhares de pessoas morrem de doenças absolutamente evitáveis. O que a elite fala? E daí? O que o Bolsonaro fala para os 77 mil mortos? E daí? Não dá para ser assim, entendeu? Enquanto esse tipo de situação for naturalizada, enquanto a vida, especialmente a vida dos trabalhadores pobres, moradores de periferia, negros, negras, dos nossos aposentados, for tratada desse jeito, é um sinal de que esse país não é, tá certo? Não é uma democracia sob nenhum aspecto. E se o povo brasileiro quiser viver num país decente, ele precisa não perder a indignação e lutar contra esse estado de coisas. Por isso que a gente insiste tanto na atualidade do fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo, novas eleições e a anulação da condenação de Lula no Supremo Tribunal Federal. Ok, então é isso. A gente encerra o programa aqui com esses comentários. Hoje a gente comentou vários assuntos, né, tem características diferentes, mas que estão aí relacionados a esse tema mais amplo da tática do PT e da tática da esquerda. Então, eu estou quase tendo um espirro aqui. Queria que Walter fizesse a convocação aí para o Contra-Mola. Você está mudo, Walter. Vocês sabem que de 15 em 15 dias a gente faz um programa chamado Contra-Mola, que é para discutir o mesmo assunto que a gente trata no antivírus, a luta de classes, só que de uma perspectiva estratégica, não de uma perspectiva tática. Então fica aqui o convite, a partir das 9 da noite, daqui a 1 hora, vai ser divulgado o link. Quem quiser acompanhar pelo YouTube poderá fazê-lo. E estaremos Natália Sena, eu e o Patrick Araújo, que as pessoas conhecem como editor do podcast do Patrick Araújo. Então é isso, pessoal. A nossa diretora aqui, ela saiu porque ela estava espirrando, então nós declaramos encerrado o antivírus, e por isso, como vocês podem ver, eu uso a máscara, eu não estou espirrando, certo? Muito boa noite a todos, boa noite a todas, e encerramos por aqui.